Bom dia, família. Vocês estão bem? Estão felizes? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos em uma série Cristo é, e nós estamos meditando e aprendendo sobre as 7 afirmações de Cristo no Evangelho de João, onde ele disse: eu sou. E hoje nós vamos estudar a 6ª afirmação de Jesus, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então abra sua Bíblia aí em João capítulo 14, por favor. João capítulo 14. E o livro de João, ele é muito poderoso. Ele é considerado por alguns teólogos como Steven Lawson o Everest da teologia. É o mais teológico dos 4 evangelhos, e nele nós podemos conhecer Cristo como Filho de Deus. O contexto em que João escreve é um contexto diferente dos outros 3 evangelistas, dos outros 3 evangelhos, é o último deles, e o contexto em que João escreve é um contexto onde poucas testemunhas oculares de Jesus ainda estavam vivas. Aqueles que viram Jesus com os próprios olhos já haviam sido mortos, muitos martirizados, perseguidos, e muitos estavam perdendo a fé em Cristo como Deus, como Filho de Deus. Havia uma crescente heresia já infiltrando-se nas igrejas, que era o gnosticismo. E esse gnosticismo era uma heresia que pregava que o espírito é bom, mas a matéria é má. Então, se Cristo encarnou, então ele não era Deus, porque se ele se fez carne, ele não podia ser tão bom assim. E essa heresia estava ganhando adeptos, e hoje a gente ainda tem esse gnosticismo atualizado, o neognosticismo, que continua fragmentando e dividindo a gente entre a matéria, o que é mal, o corpo e o espírito, e fazendo com que a gente deixe algumas coisas para Deus e outras coisas que não são para Deus. Mas João escreve para mostrar, como uma testemunha de Jesus, como uma testemunha ocular, que ele, Cristo, é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e ele vai escrever para mostrar que Cristo é o Filho de Deus, e crendo em Cristo, nós recebemos a vida eterna. E João é interessante, você já leu o Apocalipse, você vê que João tem um mistério assim com o número 7, né? Tem as 7 taças, 7 trombetas, as 7 igrejas, e o número 7 é um número que o Espírito vai dando para João como um número que carrega da revelação de Deus. E aí o Evangelho de João, quando você vai ler, ele também está encharcado assim de número 7, só que de forma mais sutil. A gente tem estudado as 7 vezes em que Jesus diz: eu sou. Se você vai lembrar aí, nós já estudamos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Hoje vamos aprender sobre Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E semana que vem tem a última, não vou falar qual que é, para você vir, não vou dar spoiler, mas você pode ver lá na Bíblia. Mas ele, além dessas 7 afirmações, também estão descritos lá 7 sinais, 7 milagres poderosos. Se você ler lá, você vai ver a transformação da água em vinho, a cura do centurião, o paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. 7 milagres, 7 sinais que estão apontando para Cristo como Filho de Deus. Mas também 7 encontros de Jesus estão descritos lá. Olha que interessante. Jesus se encontrando com Nicodemos, com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com a família de Lázaro, com Maria Madalena, com Tomé, aquele que disse: eu só vou crer se eu ver, e com Pedro, depois da sua
traição, depois da sua negação e da ressurreição de Jesus, aquele diálogo poderoso, você me ama, são 7 encontros em que Jesus está revelando quem Ele é. Então, diante desse cenário, dessa revelação progressiva e poderosa de Jesus, hoje nós chegamos em João capítulo 14, e quem achou diga amém. Jesus diz assim: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, ou não se perturbe o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que você me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse: vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Amados, esse texto
acontece momentos antes de Jesus ir para o Getsemane, e a partir dali todos os desdobramentos da sua crucificação. Jesus está se despedindo dos discípulos. O cenário aqui não é de culto, é de crise. Jesus passou 3 anos andando com os discípulos, e os discípulos o seguindo, e de repente Jesus está dizendo para eles: para onde eu vou agora vocês não podem mais ir. Eu estou indo, e vocês não podem me acompanhar. O cenário, se você pegar o capítulo anterior, o contexto imediato em que Jesus diz essas palavras, é o momento em que ele diz para Judas, que Judas é o traidor. Judas sai, imagina o clima, um de vocês vai me trair, é aquele que pegar o bocado molhado. Judas pega e sai, endemoniado. Imagina o contexto. Jesus diz para os discípulos que não vivem sem Ele, que não sabem mais viver sem Ele: ó, eu estou indo, eu vou, e para onde eu vou vocês não podem ir. Aí Pedro, dizendo assim: não, Senhor, eu não vou te deixar, eu não, todo mundo pode te deixar, todo mundo pode te abandonar, eu não. E aí Jesus, olha que clima, Jesus diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí imagina como é que está o cenário. É um cenário de despedida, de decepção, de desilusão. Imagina, os discípulos criaram a ideia e a expectativa de que Jesus vai reinar, e de repente Jesus está dizendo: eu vou embora, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Decepção, desilusão, desespero, e tudo isso acontecendo em um momento em que Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não vão poder me acompanhar, vocês não estão prontos, vocês não estão preparados. E nem mesmo Pedro, que é aquele mais autoconfiante, ele está enganado. Ele está mentindo? Não, ele está enganado. É diferente, é um engano. Jesus está perturbado, e se você ler o capítulo 13, você vai ver Jesus dizendo, e o texto bíblico dizendo: Jesus perturbou-se no espírito. Jesus está precisando de consolo naquele momento. É Jesus quem está indo para a cruz. É Jesus quem estava precisando de amigos naquele momento que o acolhessem na sua dor. Mas ele olha para o coração dos amigos, e o coração dos amigos está perturbado. Diante daquele cenário perturbador, daquela despedida, daquela tensão, daquele desespero, daquele colapso, Jesus diz: não se perturbem, não fiquem aflitos, não permitam que o coração de vocês fiquem aflitos, ou fique aflito. E gente, esse é o chão de uma revelação de quem Cristo é. É o nosso desespero, é o nosso colapso. Quantos de nós não conhecemos a Jesus e não conhecemos uma parte nova de quem Cristo é em meio ao colapso da nossa alma? Me arrisco a dizer que sem o colapso da alma é impossível conhecer Jesus. Sem perceber quão perturbados, quão desesperados, quão decepcionante a vida é, e quão decepcionados nós somos com a vida, quão desiludidos nós somos e iludidos nós somos, não dá para conhecer a verdade. É nesse cenário, no cenáculo de despedida, de dor, de angústia, que Jesus vai de encontro ao coração dos discípulos, vai de encontro à dor dos discípulos, e é nesse coração perturbado que ele se revela. Pergunto a você: você tem coragem de abrir o caos da sua alma para Jesus se revelar? No meio da perturbação, da aflição, você ouvir as palavras de Jesus dizendo: não se perturbem, não permita que o seu coração fique aflito e perturbado. E aí Jesus vai
construir esse texto aqui, e eu separei ele em 3 partes para ficar talvez mais fácil da gente juntar toda essa ideia. Ele primeiro vai dizer: eu vou. E aí a gente vai entender um pouquinho desse primeiro momento, eu vou. Mas Jesus depois entra num segundo momento, e a gente vai aprofundar ele. Ele não diz só eu vou, porque dizer só eu vou é desesperador. Mas Jesus diz: eu volto. E quando ele diz eu volto, essa é a razão para que o coração não se aflija ou não permaneça aflito diante das perturbações da vida. Ele diz: eu vou, mas eu volto. Gente, que poderoso. E num terceiro momento, ele vai dizer por que ele vai e ele volta. Ele vai dizer: eu sou. Então nós vamos dividir esse nosso tempo aqui nessas 3 partes da revelação de Jesus: eu vou, eu volto e eu sou. Quem eu sou? Eu sou o caminho, por isso que eu posso ir e por isso que eu posso voltar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso vocês não precisam ficar inquietos e perturbados. Eu estou deixando um presente para vocês, a minha paz. Enquanto eu vou, enquanto eu volto, enquanto eu sou esse caminho, vocês não vivem perturbados. Vocês têm um presente, a minha paz. Vamos para o primeiro ponto então. Eu vou. Jesus está se despedindo. Dizer eu vou é dizer: a partir de um determinado momento, que é daqui a pouco, vocês vão me procurar e não vão me achar. E aí alguns de nós poderíamos entender isso como ausência. Você já procurou Jesus e não achou? Já teve um momento que você olhou e falou: agora eu preciso de Jesus, e aí ele não estava, ele disse: eu vou. Quantas vezes a gente não se sente desesperado, e eu creio nisso, que o desespero é a ausência de Deus, é buscar Deus e não achar. Isso é desespero. Se você está desesperado, pode ter certeza que é porque você está procurando Deus, e no lugar em que você procurou, ou do jeito que você procurou, Ele não estava. Ele foi. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está dizendo: eu vou. A alma dos discípulos está entrando em desespero, porque como eu vivo sem Ele? Como eu vivo longe dEle? Ele vai. Medo, ansiedade, insegurança, tudo isso acontecendo. Gente, esse é um cenário diferente do cenário que a gente vive. Jesus não se revela em um lugar alto, Ele vem se revelar no chão da nossa alma, no lugar onde a gente se encontra mesmo. Ele não espera a gente estar bem para se revelar, Ele se revela para a gente ficar bem. Ele não espera a gente se elevar até um lugar alto para poder conhecer quem Ele é. Ele vem no nosso lugar mais baixo para revelar quem Ele é. Mas Ele diz: eu vou. E aí quando Ele diz eu vou, e a gente procura e a gente não acha, o colapso vem. E aí quantos de nós nesse momento começamos a pensar: agora eu tenho que me virar, Jesus me deixou, Jesus vai, e tudo que eu criei de expectativa agora já era, agora acabou para mim. Só que quando Jesus vai, Ele está dizendo assim: eu vou, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. E para fazer o que eu vou fazer, vocês não podem fazer. Então quando Jesus vai para algum lugar que a gente não foi ainda, não é porque Ele abandonou a gente, é porque Ele vai fazer algo que a gente não pode fazer. É porque Ele vai nos representar em algo que a gente não podia ir. Ele vai entrar em lugares onde a gente não conseguiria entrar. Ele está preparando algo. Ele vai como um antecessor, como um precursor. Ele vai entrar num lugar para preparar o caminho para nós. E a gente procura e fala: onde é que Jesus foi? Ele foi fazer o que eu não podia.
Ele foi entrar num lugar onde eu não podia. Ele foi preparar um lugar que eu jamais poderia preparar, porque eu estava impedido de preparar. Eu estava impedido de fazer. Essa sensação de estar perdido é a sensação de ter se perdido de Jesus. Mas Jesus não nos abandona, Ele vai à frente. E aí Ele diz: agora eu preciso que vocês creiam. Não se perturbe o vosso coração, não permita que o seu coração fique aflito. Qual é o remédio do Senhor para a aflição? Creia, tenha fé. Só que agora você vai precisar de um outro tipo de fé. Ele diz: creiam em Deus, mas agora creiam em mim como seu Deus. Creia em Deus, todo mundo crê, gente, até o ateu crê em Deus. Ele crê tanto que ele vive a vida em função de tentar provar que a imagem que se criou de Deus não é a imagem que faz sentido para ele. Todos nós procuramos algo que nos dê sentido, que nos dê significado, que nos dê satisfação e que nos dê segurança, ou seja, Deus. A gente vai colocar esse rótulo em alguma coisa que nos dê sentido, satisfação, segurança. Deus é um título que a gente dá para alguém que preencha esses pré-requisitos. Só que Jesus está dizendo: agora tudo que vocês sabem sobre Deus vai precisar ser repaginado e reformulado. Vocês vão precisar crer em mim como seu Deus. Ou seja, confiar nas minhas respostas, confiar no que eu falo, para que o que eu falo seja o sentido, a satisfação e a segurança. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ele não estava dizendo Deus é Deus e eu sou eu, como se fossem duas divindades. Ele está dizendo: assim como vocês sabem e têm a necessidade de Deus, agora vocês vão levar essa fé toda para mim, porque toda revelação de Deus que não procede de Cristo é uma revelação incompleta. Então Cristo é a beleza de Deus, é a revelação completa, é a imagem visível do Deus invisível. Então crer em Deus, todo mundo vai crer de alguma forma, ainda que rejeite essa revelação que tem. Mas a revelação de Deus é Cristo. Ele é a imagem perfeita de Deus. Por isso, a pergunta dos discípulos é: para onde a gente vai agora, já que Ele não está aqui? E Jesus está dizendo: creiam em Deus, creiam em mim como Deus. E aí Ele diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. E aí, não sei se vocês, assim como eu, já ouviram muitas vezes esse texto. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu me lembro quando eu era criança, na parede da igreja que eu frequentava, estava escrito lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí quando eu li esse texto, na casa do meu Pai tem muitas moradas, cada um de nós tem um imaginário, né? Fica imaginando, que casa é essa? É tipo um condomínio fechado no céu, que aí cada um de nós vai ter uma casa legal lá, vai ter uma suíte, é uma casa com muitos aposentos. E aí cada um de nós vai criando um imaginário. Que casa é essa? É o céu? É a igreja? É a presença de Deus? Qual é essa casa que Ele está indo preparar um lugar para nós? Mas Jesus está falando muito mais do que sobre um imóvel. O assunto aqui não é imobiliário. Não é, deixa eu fazer a propaganda de um residencial celestial. O assunto aqui é o desespero da alma de quem está perturbado porque Jesus não estará mais. Então, quando Jesus vai falar de preparar um lugar, de preparar um acesso ao lugar da morada de Deus, muito mais do que falar sobre arquitetura e mercado imobiliário, Ele está falando de um assunto muito mais profundo. Ele está falando de comunhão, uma comunhão
plena, profunda. Ele está falando de estarmos para sempre com Ele. O assunto aqui é a presença de Deus. O assunto é: eu vou preparar para vocês um lugar na presença de Deus, onde vocês não precisem visitar, mas seja a casa, a morada, um lugar definitivo para vocês em Deus, um lugar seguro, onde ninguém vai poder te arrancar, ninguém vai poder te tirar, nem a morte, nem a doença, nem o sofrimento, a perturbação, qualquer coisa que seja, não vai poder te arrancar desse lugar. Está falando de um lugar de segurança completa em Deus, está falando de um lugar de comunhão profunda em Deus. E aí essa revelação, ela é progressiva, porque quando Jesus diz: eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada para você na casa, Ele está falando de várias coisas, e quando a gente entender a volta, vai ficar mais claro. Ele está dizendo que a casa é o lugar da sua presença, é o lugar onde Ele mora, e o foco não está em acomodações celestiais, o foco está na comunhão permanente com Deus. É isso que D.A. Carson defende. O foco aqui não é falar de acomodações celestiais, é falar de comunhão permanente com o Senhor. Jesus vai preparar lugar para nós. E como é que Ele prepara esse lugar? Jesus não está lá fazendo decoração. Sabe o que é preparar lugar para nós? Não é uma obra decorativa, é a obra da cruz. É assim que Ele prepara morada para nós no Pai, é indo para onde os discípulos não poderiam ir. Ele vai passar, não por um processo de construção, mas por um processo de destruição da sua própria natureza humana. Ele vai ser ferido com todo tipo de ferida, ele vai ser humilhado com todo tipo de humilhação, ele vai ser humilhado de tal forma, ele vai ser afligido de tal forma, ele vai ser perturbado de tal forma que os discípulos jamais poderiam ser. Por isso Pedro diz: eu quero ir. Ele fala: você não, porque é você quem vai morrer por mim, Pedro. Não, sou eu quem vou morrer por você. Você não está pronto para ir fazer o que eu vim fazer. Jesus vai preparar, e Ele não prepara a partir do seu conforto, Ele prepara a partir da sua cruz. Ele está assumindo o nosso lugar. Olha essa frase do John Stott. John Stott diz que o pecado, ou a essência do pecado, é o homem assumir o lugar de Deus. A essência da salvação é Deus assumindo o lugar do homem. Vou repetir isso. O que é o pecado? É o homem tentando entrar no lugar de Deus. O que é a salvação? É Deus entrando no lugar do homem e tomando para si o castigo que era nosso. Sabe como que Ele vai preparar lugar? Calvino diz que Cristo prepara o lugar removendo tudo que nos impediria de entrar. Ele vai entrar no lugar que nós jamais poderíamos entrar por causa do pecado, da culpa pelo pecado, da condenação do pecado. Então Jesus vai lá encarar a espada flamejante de Deus. Ele vai lá encarar a ira de Deus. Ele vai lá encarar o cálice que nenhum de nós poderia beber. Por isso que Ele diz: você poderia beber o cálice? Você poderia suportar o que eu vou suportar? A obra que prepara lugar é a obra de Cristo, a obra completa, a obra da cruz. Por isso Ele não está se ausentando, Ele está indo na frente, fazer o que a gente não poderia fazer. Ele está se oferecendo como um sacrifício vivo, mas que está entregando toda a vida.
Ele está indo nos substituir na cruz. Ele diz: não se perturbem, não se aflijam. Ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele diz: se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu teria preparado vocês para o que vocês tinham que fazer, mas não é sobre o que vocês têm que fazer. Aí ele diz assim: eu vou preparar lugar para vocês, mas quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver consumado, gente, isso é lindo demais. Eu virei, eu voltarei. E essa palavra, esse verbo, essa promessa de Jesus, eu volto, é razão da nossa esperança. Ele está dizendo: gente, se fosse para vocês se prepararem para fazer alguma coisa, eu teria dito para vocês, mas sou eu quem vou fazer, e quando estiver pronto, eu volto. E que volta que é essa que ele está falando? E aí, depois de muita reflexão, me parece claro, de pesquisar esse texto, buscar o que os nossos historiadores, teólogos e referenciais teológicos nos deixam, Jesus está falando de 3 voltas aqui, e essas 3 voltas se misturam, porque você pode pensar no texto, ele está dizendo que vai voltar para os discípulos, primeiro, através da ressurreição, é ou não é? Ele disse: agora vocês estão me vendo, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, mas aí eu vou voltar e vocês vão me ver. E ele diz: eu vou ser ressurreto, eu vou ressuscitar. Isso é uma revelação da volta de Jesus? Sim. Tanto é que quando Jesus volta, o medo que tinha no coração dos discípulos vai embora. Ele volta por meio da ressurreição, mas ele fala de uma segunda forma de voltar para esses discípulos. Nesse texto, ele diz que o Espírito Santo vai ser derramado, vai ser entregue, vai ser enviado pelo Pai, e aí o Deus que está com eles, Cristo, o Emanuel, vai estar neles por meio do Espírito. Ele diz: eu estou com vocês, mas daqui a pouco o Espírito vai ser dado a vocês e eu vou estar em vocês. Ele está falando que vai voltar por meio da ressurreição, mas tem uma progressão dessa revelação da volta. Ele diz: além de eu voltar ressurreto para estar com vocês, eu vou vir como o encorajador. Deus, o Espírito Santo, vai morar em você. E olha que poderoso, as únicas 2 vezes que esse verbo morada ou morar aparece nas Escrituras são no capítulo 14 de João. Eu virei fazer morada em você, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está falando de uma realidade própria desse capítulo, uma união completa. O Espírito vai vir e vai morar em você. Cristo e o Pai, ou seja, Deus, por meio do Espírito, vai morar entre nós, e nós seremos sua casa, sua morada. Eu vou voltar. Mas tem uma terceira parte dessa revelação, e olha como é progressivo: ressurreição, Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo para morar em nós. Mas o ápice dessa revelação é: um dia, onde eu estiver, vocês estarão, vocês vão estar comigo para sempre. Na vinda gloriosa de Jesus, na parousia, nós estaremos para sempre com Ele, morando com Ele, vivendo com Ele. Então ele está falando de uma volta que vai muito além de qualquer compreensão nossa. É uma volta completa. Essa é a promessa que dá razão à nossa esperança. Eu não te abandonarei, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou voltar. Gente, quando a gente clama, quando a gente canta, quando a gente ora, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a gente está apontando para essa promessa que Ele disse: por que vocês estão aí olhando para cima? O mesmo que subiu, Ele há de descer, Ele voltará. Gente, nós não ficaremos
nesse estado aqui de perturbação para sempre. Ele vem, e quando ele vem, ele explica tudo, ele resolve tudo, ele encaixa tudo, ele redime tudo, e a paz é a promessa de que ele foi, mas ele vem, ele vai preparar, mas ele volta para buscar, a fim de que onde ele esteja, nós estejamos. Percebe que é sobre comunhão, é sobre a presença dele, é sobre ter um lugar de onde a gente não vai sair nunca mais. Mas ele, depois de dizer isso, entra num diálogo com Tomé, e Tomé é interessante, porque, ou melhor, ele entra primeiro no diálogo com Filipe, Tomé diz assim: para onde que você vai, Jesus? Jesus disse: vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E aí Tomé representa muito a gente. Tomé tem coragem de fazer as perguntas difíceis, uma crise de fé. E eu acho lindo como Jesus não tem problema com crise de fé nenhuma. Você pode ter crise de fé e falar para Jesus: Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, como assim? Jesus, eu não conheço isso que você está falando. Você achou que eu já devia conhecer, mas eu ainda não conheço. E tem espaço na mesa de Jesus para quem tem pergunta, para quem tem dúvida, para quem não entendeu. Fala: Jesus, explica, eu não estou entendendo. Como assim? Eu conheço o caminho? Eu não conheço. É uma dúvida sincera que abre caminho para a revelação de Jesus. Você já parou para pensar que se Tomé não pergunta, a gente não saberia? Jesus está respondendo à dúvida de um homem em crise. Jesus, como assim? Quem? É uma dúvida teológica. A maioria de nós ia ficar com vergonha de falar: Jesus falou que a gente já conhece, mas eu não conheço. Uma boa parte de nós ia ficar quieto. E se a gente ficar quieto, a história não seria essa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para conhecer o eu sou, precisa ter coragem de fazer pergunta, coragem de dizer: não estou entendendo. Isso não é presunção, é humildade. Porque uma coisa é ter dúvidas, e elas são muito bem-vindas no Evangelho. Outra coisa é duvidar. E duvidar, aí sim, é colocar em xeque o caráter de Deus. Agora, ter dúvidas não, é confiar nas respostas de Deus. Senhor, eu não confio no meu coração, por isso eu estou em dúvida, mas eu confio no teu, me fala. E depois de dizer eu vou, e de dizer eu volto, Jesus agora brada: Tomé, escuta essa aqui. Quem aqui é meio Tomé? Vive em crise, tentando entender o que Deus está fazendo, para onde Ele está indo, e quando é que Ele vem, que hora que Ele vem, até quando, Senhor? E aí Jesus diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez Tomé estava querendo dizer assim: Senhor, como que a gente se guia? Eu preciso de um guia, eu preciso de um GPS para saber o caminho. Jesus está dizendo assim: eu não sou um guia, eu não sou um guru, eu não sou um coach, eu não sou um GPS, eu sou o caminho. O caminho para onde? O caminho para o Pai, o caminho para a revelação da comunhão completa. Eu sou esse caminho por onde se vai e de onde se vem. Eu sou o caminho por onde tudo de Deus desce e por onde tudo sobe para Deus. Não tem outro através do qual a gente pode receber de Deus, e não tem outro através do qual a gente pode ser aceito por Deus. Ele é o único. E aqui tem duas ênfases.
O caminho é um único caminho. Está falando que ele é exclusivo. É exclusivo. Ele é o caminho. Mas está dizendo que ele é o caminho. E o caminho é acesso. Então está dizendo que ele é inclusivo. Ele é exclusivo porque só através dele e da revelação da sua obra nós temos acesso a Deus. Mas ele nos inclui na casa e está dizendo: tem lugar para você, independente de quem você seja. Eu fiz, eu preparei. Não é pelo seu mérito, é pelo meu. Não é pela sua obra, é pela minha obra. Não é pelo que você preparou, é pelo que eu preparei. Não é pelo seu currículo, é pelo meu. Não é porque você é bom, é porque eu sou. E não é porque você é ruim demais, é porque eu suportei toda a maldade do mundo, todo o pecado do mundo nas minhas costas, através daquela cruz, para dizer: agora você pode entrar. É sobre acesso, é sobre o véu que se rasga. O véu que separava já não separa mais. Agora a porta foi aberta e a gente pode entrar, como Hebreus capítulo 4 diz, por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. A gente pode entrar em Deus e Deus em nós. E agora tudo de Deus em Cristo está disponível para nós. E ele diz: você quer um presente para poder suportar as perturbações desse mundo? A minha paz eu te dou. Fique em paz. Eu estou no controle. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Interessante que essa revelação do caminho é tão poderosa que, se você ler Atos, o nome da igreja, o nome da fé, não era igreja, não eram os cristãos, não era a comunidade ou a família. Sabe como era o nome dos seguidores de Jesus? Atos 9:2, Atos 19:23, Atos 24:14 diz: eram aqueles que eram os do caminho, os seguidores do caminho, com C maiúsculo, o caminho. Essa é a natureza da nossa fé, é entender que nós agora não apenas temos, mas ele é o caminho por onde a gente anda. E a revelação tem uma ênfase no caminho. O primeiro substantivo, caminho, é o protagonista da história, para dizer: esse caminho é o caminho verdadeiro e é o caminho vivo. Esse caminho é o caminho da verdade e é o caminho da vida. Sem esse caminho você não encontra a verdade, e sem esse caminho a vida não chega até você. É só nesse caminho em que Deus anda, porque Ele é esse caminho. A palavra grega usada é a palavra odos, com H, que quer dizer um lugar por onde se passa, um lugar por onde se anda. É um lugar em que Ele pisou, e Ele chama a gente para seguir. Por isso que o discípulo era um seguidor de um caminho. A verdade não é uma ideia que a gente tem. A verdade é uma pessoa que tem a gente. É isso que Karl Barth diz. A verdade não é a ideia que eu tenho. A verdade é a pessoa de Cristo quando Ele me tem. Esse caminho, o caminho da cruz, o caminho da obra redentora de Jesus, me deu acesso. Agora tudo do Pai é dado a nós por meio do Espírito. Agora tudo que é nosso é oferecido ao Pai por meio do Cristo. E a gente pode viver. Sabe, tem gente que está procurando Jesus para que Jesus melhore a sua vida. Deixa eu dar uma notícia para você: Jesus não vai melhorar a sua vida. Porque Jesus não melhora a vida. Jesus é a vida.
Ele não é um melhorador de vida, Ele é a vida. Ele não é um GPS para te dar direções, Ele é o caminho. Ele não é um guru para te dizer verdades, Ele é a verdade. Ele é o caminho em que você se encontra com a verdade, e agora é o encontro do caminho de Jesus, com a verdade de Jesus, que me dá acesso à vida de Jesus. Eugene Peterson traduz assim: sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e vocês tomarão posse da vida eterna. Jesus é o caminho para o perdido, a verdade para o enganado, a vida para os mortos. E estar com Ele, andando com Ele, na revelação de quem Ele é, pisando onde Ele pisou, seguindo os seus passos, é viver em comunhão, em um lugar de onde a gente jamais pode ser arrancado. Ele, Jesus, é a imagem perfeita de Deus. Por isso, quem vê a mim, vê o Pai. Tudo que você está procurando de Deus está em Cristo. Ele é a exegese perfeita de Deus. Ele é o resplendor da glória do Pai. E Ele foi, mas Ele vem. E todo dia Ele está indo e vindo, levando todas as nossas cargas e inquietações, e vindo por meio do Espírito, trazendo toda a paz que só Deus tem como presente para nós. Ele é o caminho porque Ele está conosco, e Ele é o caminho porque nós estamos nele. Ele é o caminho porque tudo que está em nós pode ser de Deus, e tudo que está em Deus pode ser nosso. O Espírito em nós, nós em Cristo, Cristo no Pai, o Pai e o Filho morando em nós. Tem lugar mais maravilhoso do que participar dessa ciranda, dessa dança da Trindade, onde Ele nos chama para participar do relacionamento de comunhão eterno, perfeito. Por isso que a vida eterna já começou. E o que é a vida eterna? É conhecê-lo. Essa é a vida, que só é possível por causa do caminho, que nos mostra a verdade. Hoje Jesus está lembrando: eu vou, eu fui, eu continuo indo à sua frente, eu continuo te deixando em alguns momentos com o coração inseguro e perturbado, porque você vai entrar em contato com as coisas que você não poderia resolver, mas Ele continua dizendo: eu volto. E Ele volta aqui agora com uma manifestação nova, uma porção nova de quem Ele é para nós, no meio das nossas crises e perturbações, das nossas dúvidas, de coisas que a gente até já deveria saber, mas não sabe. Mas Ele não rejeita o desesperado, o enganado, o enduvidado e o endividado. Ele continua na mesa, dizendo assim: eu sou. Você está precisando de direção? Você não precisa de direções, você precisa de um caminho, o caminho. E hoje tem uma porção nova da vinda dele para nós. Enquanto a gente aguarda a vinda gloriosa naquele dia, a gente recebe a vinda graciosa dele, por meio do seu Espírito, enchendo os nossos corações e abrindo os nossos olhos para ver Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Se você pode, se coloque de pé, nós vamos
orar. Eu quero orar por gente que está com o coração em colapso, coração perturbado, por gente que está se sentindo perdido, incapaz de resolver as coisas, por gente que está se sentindo enganado, foi enganado, está enganado, enganou. Esse é o cenário, essa é a mesa de Jesus. É a mesa onde Ele revela quão enganado a gente está, quão desiludido a gente é. E que maravilhoso é estar nesse lugar onde Cristo abre os nossos olhos. Porque toda vez que a gente abre os olhos para ver a verdade que Ele é, a gente abre os olhos para ver o engano que a gente é. A Bíblia não diz que nosso coração é enganado. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. A gente se engana sem precisar de ninguém. E é só olhando para Ele que a gente pode conhecer a verdade de quem a gente é. Tem gente que não está vivendo. Sabe por quê? Porque só dá para viver de verdade a hora que você descobre quão perdido você está e entende que sem Ele não tem caminho. A gente está andando por aí à deriva, levado para lá e para cá, levado por todo vento, porque a gente não tem um lugar de segurança. Sabe, essa mensagem é uma mensagem para evangelizar o caos. Nosso contexto, a nossa mesa, Jesus está dizendo: ei, eu não tenho muito mais tempo, eu estou indo lá resolver o problema. O problema. Mas eu quero que vocês descubram uma coisa: vocês não estão sozinhos. Eu sou. Aí ele está lembrando de Êxodo 3, quando diante de um problema que o povo jamais poderia resolver, Moisés diz assim: quem é o Senhor? E quem que a gente diz para Faraó, para os poderes desse mundo que você é? Aí Deus diz assim: eu sou o que sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho para o perdido, eu sou a verdade para o enganado, eu sou a vida para aquele que está preso na morte, no pecado, na condenação. E ele diz: tem um presente para hoje, a minha paz. Gente, não tem como a gente não terminar uma reflexão dessa e não responder. E não responder quem Cristo é para nós. Essa série toda é para a gente responder essa pergunta: Cristo é. Quem Cristo é para você? Se você hoje está dizendo: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se você está dizendo: o meu caos precisa do Evangelho, eu não vou conseguir sozinho. Se você está tendo contato com a verdade do coração de Jesus e com a verdade do seu coração, o único jeito é responder dizendo: Senhor, se Tu és o caminho, eu quero andar. Se Tu és a verdade, eu quero crer. E se Tu és a vida, eu quero viver. Tem alguém que quer decidir hoje andar com Jesus? Levanta a sua mão. Tem alguém que quer decidir crer em Jesus? Levanta a sua mão. Tem alguém que quer decidir viver com Jesus? Levanta a sua mão. Eu não estou fazendo um convite só para quem ainda nunca fez isso. É para quem já ouviu o Evangelho, como Tomé, mas está dizendo: eu quero. Tem alguém que quer confessar isso publicamente hoje, dizer: eu quero essa verdade, eu quero esse caminho, eu quero essa vida? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Tem vida do Senhor. Enquanto a gente louva, se você quiser vir aqui à frente, venha, depois nós oramos por você.